E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live muito bacana. Mas, cara, é uma live que eu estava bastante também ansioso para fazer, justamente porque é um tema que, primeiro, que eu sempre acho que eu poderia melhorar nisso. E principalmente agora com essa consciência que eu tenho depois de um certo tempo, né, de empreendedorismo. E segundo, que eu vejo que poucos empreendedores dão atenção para isso, é uma coisa que pouquíssima gente está atenta. A live vai ser sobre o lado jurídico, né, do empreendedorismo. Poucos empresários, poucos empreendedores, poucos gestores de startup têm olhado isso com atenção, e é uma coisa com muita deficiência nessas empresas que, em algum momento lá no futuro, eu tenho certeza absoluta que elas vão se arrepender amargamente de não terem olhado para isso. Então, por isso que vai ser legal a gente trocar essa ideia hoje com a Mônica. A Mônica é advogada, só estou esperando ela conectar aqui e a gente já vai trocar uma ideia com o pessoal. Acho que vai ser bem bacana. Vamos lá? Deixa eu ver se a Mônica já entrou, estou procurando ela aqui. Não, ainda não. Oi, Mônica, tudo bem? Chegou. Você solicita a participação aí que a gente já inicia. Então a gente vai falar então, como falei, basicamente de empreendedorismo sem juridiquês. Eu gosto dessa palavra assim, juridiquês, que é uma das coisas que os advogados, eu acho que os advogados antigos, vou chamar assim, eles vinham cada vez mais na trajetória deles, trazendo termos cada vez mais impossíveis de a gente entender, para talvez mostrar um profissionalismo, uma preparação, e isso caiu em desuso. Hoje em dia tudo é prático, né? A Mônica chegou. E aí, Mônica? Oi, oi. Tudo bem Tudo bom, contigo? Felipe? Tudo jóia? Tudo E aí, beleza. pessoal? Tudo bom? Prazer, meu nome é Mônica. Obrigada pelo convite, Felipe. Putz, Mônica, o prazer estar falando contigo. Eu acompanho o teu Instagram já há um tempinho. É legal a pegada que você trata o direito, que é uma coisa que eu até conversei, te mandei um áudio. Não sei se chegou a ver o áudio que eu mandei para você uns minutos atrás. Falei, Mônica, você já subiu muito no meu conceito pelo que você falou e a gente já vai falar um pouquinho disso aí logo mais. Gente, é o que eu falei, só fazendo a introdução, é o que eu falei. A gente vai falar hoje de empreendedorismo sem juridiquês. Os advogados anteriores, antigos, eles traziam esse juridiquês, por sinal foi inventada essa palavra por conta disso. Entender um advogado falando com outro, ou às vezes contigo mesmo, era quase impossível, era uma tarefa de outro idioma. E hoje em dia, com a tecnologia, com o avanço, as coisas têm ficado cada vez mais práticas. E o advogado que conseguir se ligar que a praticidade, a aplicação disso é o que vai fazer o jogo ser ganho, está na frente. E a Mônica é essa pessoa. Então, Mônica, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei que você é advogada, é empreendedora, eu sei que você se atirou no empreendedorismo, que é uma das coisas também legal para a gente trocar ideia. Mas fala um pouquinho de você, assim, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Mônica, eu sou advogada, atuo com startups, né? É um nicho que eu mais atuo, mas eu atuo com direito empresarial em geral. E no ano passado, não satisfeita com a correria da vida jurídica, decidi empreender aí no ramo de educação. A gente era uma empresa de imersão, né, que produzia imersões de empreendedorismo. Então, tipo, a gente ensinava empreendedores. Eu atuei com startups também, mas de uma outra forma, de educação empreendedora. Então, a gente fez aí uma imersão sobre outbound, que é a técnica de venda. Enfim, acho que tem muita gente também que é advogado que não conhece. Sobre Customer Centric, com a Gisele Paula, e a gente fazia as imersões ali de empreendedorismo jurídico na Jus Brasil. Foi uma experiência que me enriqueceu bastante e me ajudou muito até na minha atuação para entender um pouco a cabeça do empreendedor. Eu brinco que a gente, por mais que eu seja uma advogada que sempre atuou nessa área, né, e por conviver com vocês, eu digo vocês, por conviver com o empreendedorismo, a gente pega a mãe, a gente entende como funciona, mas viver na pele me transformou numa advogada assim completamente diferente. Assim, vocês
E aí agora a gente, porque eu tô nessa também, Se a gente é colocando bem doido, na assim. fatia de empreendedorismo, né? É. E foi muito interessante. Então, é muito legal estar aqui falando com o seu público também, que é empreendedor, que tem um outro foco, que é diferente ali do público que consome o meu conteúdo. Sim. Mônica, eu acho que é muito legal você falar disso, porque o que acontece? Eu já tive... Eu empreendo há 8 anos. E nos primeiros 3, eu nem ligava para a parte jurídica da minha empresa. Nem existia, eu não olhava, não tinha contrato. Era uma doideira. E depois desses 3 anos, eu comecei a entrar em muitas empresas como sócio. Em algum momento, eu talvez não fiz boas sociedades, digamos assim, né? E aí foi quando eu contratei a primeira advogada. Mas na verdade a gente nunca nenhum sócio eu briguei. Mas quando eu falo boas sociedades é porque em algum momento eu falava, putz, talvez essa pessoa não tenha o que eu precisava para complementar as minhas skills para a gente voar, enfim. E a minha advogada, a primeira advogada que ela foi lá, ela me deixou meio que traumatizado com o direito. Porque ela me deixou com tanto medo. Cara, ela chegou e começou, meu, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Ela começou tanto a mitigar esse risco que o advogado precisa fazer, mas ela começou a me deixar em pânico. Aí ela começou a falar de multas milionárias que eu tomaria, se tal coisa acontecesse, que eu não estava me precavendo, que eu não estava me protegendo. E eu comecei a falar, cara, mas qual é a incidência? Meu, mas acontece. E aí eu comecei a ficar com muito medo disso. E aí, meu cérebro criou tipo um bloqueio. Quando eu pensava nessa advogada em específico, eu queria fugir disso, porque eu falava, não, não quero. Uma pergunta, ela falava em latim? Assim, vários termos. Ela primeiro falava o jeito dela e depois ela traduzia para o português. Né? Eu falava Sim. juridiquês. E aí, eu fiquei meio traumatizado. Mas, com ela, eu não fechei negócio. Aí um consultor da época indicou uma advogada que foi lá. E ela tinha também essa pegada empreendedora. E, cara, parece outro professor, parece outra formação, parece outro tudo. Por isso que eu falei e falo muito de você, porque é isso. Cara, empreender é correr risco. Não adianta. Então, se você quiser mitigar tudo, está ferrado. O que você diz sobre essa linha tênue? Porque você está numa linha tênue total navegando quando você está falando de empreendedorismo e direito. Como que você Direito. lida? Então, o que eu acho, assim, é que esses advogados mais antigos, né, a gente é de uma profissão muito arraigada em tradições, o direito. Então, antigamente, o valor do nosso serviço estava muito ligado ao acesso à informação jurídica, né? Sim. Então, era legal falar para o cliente um monte de termo e mostrar que você tinha o conhecimento. Com a internet, o conhecimento não é mais o nosso diferencial. Quantas vezes o cliente vem me fazer uma pergunta, mas ele já pesquisou tudo, ele já sabe a sabe. resposta praticamente, ele quer seu conselho. Exatamente. E aí, é por isso que eu acho que esse outro empreendedor conseguiu te atender melhor. Eu acho que, assim, empreender é uma coisa que eu até comentei outro dia nos stories, que você não tem como aprender em livro. Você pode até ter uma noção legal ouvindo histórias de outros empreendedores, conversando com outros empreendedores, mas, cara, viver isso na pele é outro nível de consciência. Sim. E aí, por exemplo, eu atuava com startups antes de eu empreender mesmo, não no meu escritório, ter uma startup de educação. Eu falava assim, nossa, como que esse cara não conseguiu olhar o contrato que eu mandei para ele? Que desaforo! E aí, eu fui empreender. Você aí entendeu eu tudo. passava o dia, eu chegava em casa, assim, tipo, desmaiava. E eu falava assim, meu Deus, os caras realmente não têm tempo. Então, essa Mas mesmo, é isso aí. vivência Sim. gera essa empatia que melhora o atendimento. Então, a gente tem essa cabeça de olhar o risco. E é bom, sabia? Eu tinha na sociedade, na operação, eu e mais 2 sócios. Eu era advogada e eles tinham só experiência empreendendo. Na verdade, ele trabalhava numa outra empresa e o outro já tinha tido, acho que 3 startups, enfim. Eu já tinha um know-howzinho. Ele já tinha muita vivência. Mas é muito maluco, porque assim,
eles chegavam com uma ideia e eu virava e falava assim, isso pode dar problema. Putz, isso aqui... E aí a gente sentava. Você só viu o risco, né? Eu só vi o risco. E é incrível, porque assim, era o meu que estava na reta, né? Sim. Então, e eu sei dos perigos, e aí eu chegava e falava assim, isso pode dar problema, não sei. E aí eles chegavam para mim e a gente chegava num consenso e ia. Então eu digo que assim, empreender é correr riscos. Foi a coisa que eu mais aprendi. Porque, por exemplo, a gente fazia ali, vendia o curso, e aí o ideal é que o quê? Que a gente tenha um contrato, sabe, que preveja todas as cláusulas. Que proteja até você cair um furacão, você aparecer um furacão. Uma pandemia mundial. Assim, pandemia mundial, isso aí. Esse é o ideal, né? Isso era o ideal. É. E aí, como empreendedora, eu tive que entender, porque eu olhava o fluxo de vendas e o contrato ali quebrava muito o fluxo de vendas, né? Porque você está colocando um atrito naquela relação. E, cara, você entender isso como advogado, se você não tem essa vivência, é muito complexo. Eu acho que o advogado tinha que obrigatoriamente fazer um módulo de empreender na faculdade, para caso ele quisesse trabalhar com negócio. Porque tudo isso que você está falando é exatamente o que falta na maioria. Eu amo direito, sem brincadeira, apesar de não ser advogado, eu amo, adoro conversar com advogados, são sempre pessoas muito cultas, muito inteligentes e tal. Mas, cara, falta essa vivência de negócios, porque é isso. Quer colocar um contrato para mitigar um risco que vai atrapalhar meus negócios, que vai me colocar num prejuízo, às vezes. E essa vivência que você está falando que você teve é sensacional. E poucos advogados... Eu sinto muito... Eu não sei se é a minha percepção, que eu estou de fora, mas qual é a tua percepção sobre analisando o direito, sobre direito para negócios assim? Qual é a tua percepção sobre isso? Você acha que os advogados estão preparados ou a Mônica é um ponto fora da curva, assim, é minoria? O que você acha? Ai, caramba. Sem se comprometer. Sem se comprometer. Então, se você achar que se compromete, não tem problema. Porque eu sou dessas que falo e depois eu falo, Mas assim, eu acho que de uns 2 anos para cá, as coisas estão mudando bastante. A gente, em geral, como classe, é uma classe pouco instruída em relação a empreendedorismo. Porque a gente ainda vê o nosso trabalho como muito artesanal. Né? A gente acha que o valor está ali, que está na informação, muita gente ainda fala latim, enfim, é muito arraigada. A gente tem um órgão que controla ali, que é a OAB, que delimita muito algumas coisas que a gente pode fazer ou não. Mas eu tenho visto um movimento pró isso, né? Agora, sendo extremamente franca, a gente ainda é muito iniciante nisso. Então, eu não sei como foi sua jornada no empreendedorismo. No meu caso, eu formei, não queria trabalhar como advogado, fui empreender. E quando a gente vai empreender, a gente começa a consumir tudo. A gente não faz muito, a gente consegue filtrar. Esse filtro vem depois. Exatamente. Total. Então, eu acho que a gente está nessa fase desse consumo de conteúdo em relação ao empreendedorismo, um pouco sem filtro. Mas eu já estou muito feliz. Daqui a pouco acho que a gente evolui. É que nem quando o mercado de startups explodiu, qualquer coisa de startup, e agora está depurando, né? Sim, então, legal. Acho que a gente está nessa primeira fase. Que bom, porque é isso. A gente como empreendedor, a gente precisa ter um advogado. E assim, eu falo até pequenas empresas, precisa ter um advogado. As pessoas acham que é muito caro, que não podem pagar e tudo mais, e não é. Se você fizer um contratinho e tudo mais, mitigando seus riscos mensalmente, a pessoa te ajudando, cara, é uma ajuda muito boa. E quando veio essa segunda advogada, cara, ela ajudou tanto, Mônica, ela ajudou tanto minha empresa, tanto, ela me melhorou tanto como empreendedor, porque o empreendedor ele precisa saber um pouco de tudo. E ela me trouxe uma maturidade jurídica de mitigar risco, coisa que eu não tinha. Que eu falei, cara, eu não sei como... Eu não sei, e quando ela me falava tudo isso, ela não me colocava medo. Ela mostrava pontos positivos, negativos, riscos, etc., de forma leve, sabe? Bate-papo empreendedor.
Sim. Mas desde então eu só conhecia ela que tinha essa veia empreendedora. E quando eu comecei a acompanhar teu perfil e pelo que a gente bateu um papo, eu falei, cara, a Mônica é outra pessoa. Então é legal as pessoas focarem em ter esse braço de direito do lado. Você atende empresas? Como que funciona? Como funciona a atuação da Mônica? Eu atendo empresas, então a gente tem duas formas de atuar, ou para um serviço muito específico, né? Preciso de um contrato, não usem modelo de contrato da internet, Nossa. por favor. Inclusive contrato social. Não vou. Nossa, a gente vai chegar lá, tá na pauta, né? Mas... Já tô, enfim. Mas tanto eu presto serviços pontuais, né? Presto consultas, eu acho que isso é importante. E também tem a assessoria mensal. Boa. Então, são basicamente esses 3 tipos. Com essa questão de renovação na advocacia, a gente tem, claro, uma revisão desses modelos de negócio, de cobrança, né? Então, alguns escritórios fazem pacote de pontos, pacote de contratos, enfim, e isso varia de cada empreendedor. De cada caso. Isso. Mas a questão do mensal, do acompanhamento jurídico, a abordagem realmente é diferente, porque a gente tem a possibilidade de sentar com o empreendedor e orientar ele. E traçar um plano, né? Isso, E exatamente. melhora demais, cara. Melhora demais. Eu errava em muitas coisas. Porque assim, é legal estar conversando contigo, porque quando eu falar a minha parte empreendedora, você vai entender. Mas eu comecei de baixo, então você tem que crescer, fazer negócio, vender, tal. Então muitas vezes você não consegue, você só está executando. Planejando e executando, planejando e executando. Então, tem que ter alguém. Eu uso bastante esse exemplo, que é o seguinte: imagina que eu estou numa mata, né, fechada, virgem, e tem um facão na minha mão. Eu preciso abrir caminho. E aí eu saí lá como empreendedor abrindo caminho. Quando eu consigo dominar algum território, descampo e tudo mais, eu preciso ter alguém para mitigar os riscos, colocar cerca e tudo mais, porque senão não adianta nada você ganhar território e perder na mesma velocidade, porque senão a torneira vai vazar igual junto com o ralo, você vai continuar a mesma. E é aí que eu descobri que eu perdi muitas boas oportunidades no passado por não ter essa assessoria. Fiquei até um pouco chateado, porque eu falei, putz, podia ter visto isso antes, mas fiquei feliz porque eu estava vendo aquilo naquele momento. Então, é a assessoria jurídica que me trouxe essa visão que eu não tinha, sabe? E aí eu quero começar já falando sobre isso. Falando do empreendedor aí que está começando, que já está no meio do caminho, quais são os detalhes que seria legal ele observar? Qual é o ponto cego que normalmente o empreendedor não vê e quando você chega, você vê como um padrão? O que você falaria assim? Quais são os detalhes que um empreendedor poderia olhar para o negócio dele, assim, se fosse para ver agora? Você me diz. Olha, eu acho que um erro, né, que que a gente comete muito, é olhar para o jurídico como um gasto, algo desnecessário e algo que você pensa, lá na frente, se der problema, eu vou lá e resolvo. Se eu for grande e o cara cresce, e nunca para ele é grande, porque ele sempre quer mais. Exato. E acho que a principal, a maior, é a questão societária, cara. Assim, eu acho que é a maior questão. Você provavelmente aprendeu na dor. E é o padrão de empreendedor jovem, assim, falar, não, cara, relaxa. Vamos fazer junto. Ele é meu brother. Esse termo brother eu ouço tantas vezes. E aí perde a sociedade e a amizade. É muito delicado, porque como que eu vou chegar para um cara que tá naquela lua de mel e falar assim, então, as coisas podem ficar feias. Então, assim, eu acho que a questão societária é muito complexa. Você tá na startup. Eu vou falar um negócio aqui que geralmente a galera não fala, mas construir um CNPJ já de imediato, sem validar o seu produto, sem rodar o MVP, também não sei se é legal. Assim, isso aí já é uma das coisas que um advogado tradicional não falaria. E o advogado empreendedor, eu vou colocar nessa caixa, e que faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. Você já vai abrir, constituir empresa e tudo mais, e você nem validou a tua ideia, cara. Não tem sentido nenhum.
um problema para abrir, Nossa, uma rola para fechar, enfim. total. Então, assim, tipo, não precisa, mas você chama os sócios, né? Você chama a galera lá. Oi, galera, eu tenho uma ideia aqui e vamos fazer alguma coisa aqui. Ó, tem essa ideia, vamos desenvolver, vai ser legal. A gente vai ter uma sala colorida com puffs em cima de bolinha. E é tudo lindo, maravilhoso. Escorregador. Porque assim, primeiro que não tá, geralmente não envolve grana no início, né? Tipo, Uhum. então as pessoas falam, sei lá, eu vou lá, vou ver o que acontece. Então, se eu perder, não perdi nada. E aí, eles prometem também muito equity. E Assim, se ferram no futuro. tipo assim, 5 para você, 10 para você. Daí, às vezes, eu pego uns cap tables, assim, tipo assim, eu fico, meu Deus! Eu acho que essa é a questão. Então, a sociedade, eles prometem muito, não consultam, não sabem o que estão necessariamente se comprometendo nessa promoção. Esse olho passado, assim, esse olho desviado para a questão societária, porque todo mundo é amigo. Sim. E isso é E não muito olha. complexo. Isso é muito complexo, porque você vai chegar num momento em que a sua empresa vai começar a ganhar dinheiro e a galera vai começar a crescer o olho, e é legal ter essas regras, né? Total. Ou, em algum momento você vai chegar numa empresa, ou você vai chegar no momento de ter muito dinheiro, e isso pode dar problema, ou vai chegar no momento de não ter nada de dinheiro, e isso também dá problema. Então, as duas variáveis são complexas de gerenciar. Sim. E precisa estar escrito, né? Só voltando um pouquinho, você falou de muita gente que oferece muito equity. Isso aí o pessoal faz assim, funcionário que está lá trabalhando, é um bom funcionário, tó 5, tó 10, ou ele junta uma turma e distribui os equity no começo. Como que funciona? Geralmente a galera junta uma turma e distribui o equity no começo. 10, 10, 10, 10, 10, pronto. Time de futebol, vamos empreender. Tem um contrato aqui, um contrato social aqui. Aí eu falei, legal, fulano vai ter 5, fulano vai ter 15, fulano... Aí depois eu conto, eu falo, gente, são 9 sócios. Uma empresa, uma startup começando. Não tem como. Aí, porque assim, eu falo, gente, eu brinco, more partners, more problems, né? Então, tipo, mais sócios, mais problemas. São mais pessoas para você gerenciar. A base de uma relação societária é relacionamento. Então, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas quando você empreende, você chega uma hora que você tem muita pressão, que você vai ficar, assim, baqueado mesmo, sua paciência vai diminuir. São pessoas diferentes que pensam de forma diferente e que vai ter algum momento, um ponto de... Então, então, tipo, a pessoa geralmente distribui tudão assim, aí eu falo, então, é meio que não pode, né? Vamos conversar. E como se gerencia isso, cara? Meu, você tá chegando numa startup com 9 sócios na mesa, e você tem que falar, meu, vocês são muitos. Difícil, puta situação, hein? Então, eu sou uma profissional que prezo pela honestidade mesmo. Sim. Eu falo, olha, a gente pode fazer. Legal mas eu quero te trazer para uma reflexão, assim, dessa galera, quem é fundamental? Você já prometeu? Você acha que isso dá para ser reconversado? Você acha que, de repente, você pode colocar um outro termo para essa pessoa? E aí eu tento puxar para esse lado, assim. E aí, falando mesmo que agora não parece grande coisa, mas que lá na frente é que nem casamento, cara. E é briga. E vai dar briga. 9 pessoas. Numa empresa, é fato. Vai dar treta. Vai perder amizade, vocês vão brigar. Às vezes por um motivo até besta. Não vai ter nem motivo ótimo o suficiente para rolar uma briga que justifique pelo menos uma discussão. Não, por bobeira. Muita coisa acontece por bobeira, né? Sim, porque primeiro que a atividade de empreender é desgastante, assim. Total, mentalmente desgastante, né, cara? Mentalmente desgastante, é muita pressão, é muita coisa. Empreender no Brasil é para maluco. Então, tipo, além de todo esse estresse emocional, né? Tem as questões práticas. E aí eu falo mesmo, mas assim, eu falo com delicadeza. Falo, vamos repensar? Sim. E eu faço isso na consulta inicial de diagnóstico. Aí eu falo, se você não conseguir, a gente conversa. Mas o meu ideal, o meu propósito, até o que a gente prega lá, o Michel e a Adri, que trabalham comigo, é justamente isso, é ser parceiro do empreendedor. Sim.
abrir e falar. Eu não vou pegar um contrato e fazer, porque, acho que eu quero um contrato de vesting. Eu não vou entregar para o cara um contrato de vesting. Não sei. Cortou, Desculpa. voltou. Eu não vendo um contrato. Eu não vendo um contrato, eu vendo segurança, eu vendo orientação jurídica. Então, acho que essa é a diferença. Legal. Legal você ter falado de contrato de vesting. Os contratos de vesting, normalmente, nesse universo da startup, é muito comum. E em empresas, talvez PMEs, o pessoal às vezes nem saiba o que é. Tem o vesting, tem cliff, né, também. Uhum. Como que funciona? Normalmente, as startups, elas fazem... a startup é uma empresa que está começando com uma ideia muito boa para escalar, mas que ela ainda está testando o modelo dela. Muitas vezes ela pega lá o modelo dela, cria o MVP, né, que é uma coisinha super simples para colocar no mercado de forma, às vezes, nem desenvolvida o suficiente tecnologicamente para rodar, mas que pessoas manualmente acabam executando a tarefa. E se rodar, se prova, e aí tenta buscar investidores para escalar. O vesting e o Cliff, ou todos os outros que existem, nem sei se existem mais que esses dois, que eu conheço os dois, eles são normalmente dedicados a CEOs de empresa, caso não estivessem no contrato. Como que funciona? Onde normalmente o vesting entra? Esses contratos? Tem essas duas práticas que são mais comuns. Então, se você tem um executivo, né? Se você tem tipo, uma pessoa que é muito, muito boa e ela está, por exemplo, geralmente está empregada, está em uma outra startup, atuando com um alto salário, você como startup não consegue bancar um salário desse cara. Então, você chama ele para trabalhar contigo, com um salário um pouco menor, mas com um vesting, que é como se fosse o complemento do salário dele. Uma promessa de que ele vai ser sócio daqui a algum tempo de trabalho. Então, a gente fala que é um mecanismo interessante para a gente conseguir atrair talentos, né? Tanto nesse sentido, quanto quando você tem uma pessoa que presta serviços muito fundamental para um desenvolvedor, uma pessoa que é muito boa, que teria um salário muito caro, a galera geralmente faz um vesting. O vesting tem, no contrato de vesting, uma cláusula que é o cliff, que é uma cláusula que protege o empreendedor. Então, que nem a gente falou, você tá ali no namoro, você vai testar, ver se a ideia de trabalho, o propósito... Porque às vezes o cara trabalha bem contigo, mas quando ele começar a ter o poder de decisão, de certa forma, as coisas podem mudar, né? E também é um ano, né? Tipo, no começo tá todo mundo empolgado, e aí, cara, a pressão vem chegando, as contas chegam, a folha de pagamento. Você tem que ver também, conhecer essa pessoa, né? E aí a gente coloca geralmente um ano, que é um período em que a pessoa, apesar de ter o vesting, né, de ter essa promessa de participação, ela pode ser clifada. Então, assim, eles falam, antes de um ano, você não tem direito a nada. A gente está aqui testando, vendo se a nossa relação funciona. É como se fosse um namoro antes de casar, porque entrar no contrato social é casamento. Mas o cliff, ele já vai, de certa forma, adquirindo sem adquirir. Por exemplo, imagina que eu estou dando 10% para uma pessoa num vesting de 10 meses. Para ficar fácil a conta aqui, que eu não sou muito bom de matemática, não. Aí eu falo assim, vou colocar um cliff para você de 5 meses, e aí depois disso, um vesting. Quando ele atinge os 5 meses de cliff, ele já adquire os 5 anteriores, depois ele vai adquirir um por mês, ou depende do contrato? Pode ser... Não, tudo depende do contrato. Eu gosto de falar isso, assim, né? Tipo, tudo é negociável. Por isso que eu sempre falo para os sócios conversarem bastante. Mas geralmente é assim. Então, você tem um período de 10 meses, eu vou te dar 10% da empresa. O seu período de cliff vai ser 5 meses. Então, nesse período de 5 meses, você vai ter aí, você vai começar a ganhar de pouquinho em pouquinho a participação, mas se você sair antes dos 5 meses, você já não leva nada. Boa, se você entendi. ficar nos 5 meses, é uma proteção mesmo. Noiva. Boa. A gente faz uma festa de noivado e aí o compromisso fica um pouco mais sério. Seria mais ou menos assim. E nos 10 meses a gente casa. Exatamente. Putz, legal. Legal essa analogia, porque eu tinha essa dúvida. Bacana, show de bola. E é uma coisa que os empreendedores mesmo de PMS, que não necessariamente estão no universo de startup, podem trazer para o negócio, né? Aquele funcionário que está há muito tempo com você,
um cara que trabalha bem, que tem potencial de crescimento, cara, não custa nada dar um percentualzinho pro cara, deixar ele ganhar um dinheirinho junto com você, ele vai olhar isso com um olhar de dono. Se ele já trabalhava bem, imagina como sócio, né? Sim. Normalmente, bons sócios foram bons funcionários. Porque se o cara não for bom funcionário, dificilmente ele vai ser um bom empreendedor. Não adianta, porque o cara não tem a pegada. Não sei se você concorda. Eu concordo plenamente, a mentalidade. Exatamente. Tipo, a pegada que eu trabalho hoje como empreendedor, eu fiquei 5 anos como CLT. A pegada que eu trabalhava como CLT. Virava à noite também, trabalhando na CLT. Por quê? Porque não era só pela empresa, era por mim, Sim. sabe? Então, eu acho que é um bom caminho. Se o cara já trabalha bem e dá o sangue, veste a camisa na tua empresa como funcionário, a tendência é igualar, permanecer ou melhorar ainda como sócio. Então, dá um percentualzinho para ele e show de bola. Eu acho que essa Sem questão trazer novos sócios para o negócio. Não, sem Nossa, então, o vesting ele é utilizado dessa forma. Só que, o que eu falo? Faça um vesting com uma pessoa que vai executar um papel muito importante, um talento. Exatamente. Sim. E o que eu vejo é a galera falando, ó, tô, vesting. Aí, sabe? Então, essa é a diferença. Esse é o nosso papel, falar, calma aí, querido. Não faz Vamos com fazer... todo mundo, são as pessoas realmente fundamentais para o negócio. Exato. Boa. Mas essa questão que você falou do funcionário, do bom funcionário ser um empreendedor, ou todo empreendedor foi um bom funcionário, acho que é uma questão de personalidade. Assim. O empreendedor, para ser um empreendedor, ele precisa de algumas características de personalidade. E eu acho que o bom funcionário é aquele que não se acomoda na mediocridade, no mediano, no ok. Tá. Então, para você padrão, ser empreendedor, para você ser empreendedor, você tem que ser obcecado em melhorar. Então, eu acho que é por isso que o empreendedor foi já um bom funcionário, e aí é uma boa coisa para você ter em mente na hora de você fazer o seu vesting também. Isso que você falou foi fundamental, porque assim, ó, eu fiz uma análise enquanto você estava falando, e eu não conheço nenhum bom empreendedor, porque existem também empreendedores de todo tipo, né? Empreendedor com cabeça de funcionário, tem de tudo. Mas bons empreendedores que já fizeram muito sucesso, ou ainda estão começando e você já olha e você já consegue saber. Vê um cara lá também faz, ele tá dando cabeçada, vai se ferrar, pode quebrar, mas esse cara vai dar certo, você já sabe. Quando você olha lá, você já sabe. Às vezes não tem maturidade, não está preparado, mas o que você já sabe. E é isso. Foi exatamente esse link que você falou, porque o cara é obcecado por melhoria. Sim. E se o cara ele não está preparado, sendo obcecado por melhoria, ele vai se preparar. Mônica, eu olho para trás e analisando o Felipe começando a empreender, eu era um doido. Se eu fosse fazer hoje, com a minha maturidade que eu adquiri nesse tempo, mitigar os riscos do Felipe com 23 anos começando a empreender, eu ia falar, cara, não faça isso. Sim. Porque você não está preparado. Sim. Mas foi justamente porque eu fiz isso que eu cheguei até aqui. Então, cara, é um negócio que a gente fala bastante com o empreendedor. O que eu faço? Eu acho que eu não estou preparado. Eu falei, cara, você nunca vai estar. Se atira no negócio. Porque senão você nunca vai, meu. Exato. E é uma coisa que é tão simples. E que a gente sabe, mas que muitas vezes a gente é pego nesse dilema, assim. Então, a maioria das pessoas, elas ficam sempre no ok, eu tô fazendo o meu trabalho, tô cumprindo o meu horário e tô ganhando meu salarinho, tá tudo ok. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que, tipo, ela faz a mais, ela se preocupa, ela sugere melhoria, eu falo todo o perfil de abrir um negócio próprio, fazer isso, enfim. E toda pessoa que tem essa personalidade de melhoria constante, toda não, mas a grande maioria, são pessoas que em algum momento vão falar assim, eu acho que tá na hora de eu tentar. Virar a chave. Mas é por isso que eu admiro tanto esse universo, assim, tanto em relação à melhoria de pessoal, né? Então, tipo, soft skills, ser mais espiritualizado, olhar para as coisas, ressignificar problemas, tudo isso eu acho que
o empreendedor é um cara geralmente muito evoluído. Até porque o dia a dia dele demanda isso, porque senão o cara pifa. Ou ele sai, ou ele pifa, ou ferrou, porque você para analisar, tem muito empreendedor também que não sabe equilibrar a vida espiritual, que é uma coisa que você falou, vida de saúde, a vida física, saúde, e, cara, 30, 40 anos está doente aí, com problemas sérios de saúde. E a maioria dos problemas de saúde, eu tenho uma crença, né? Também não sou médico para falar, mas eu acredito que muitas coisas são psicossomáticas. Primeiro acontece aqui, depois vai para o corpo. Então, se você não tiver aqui, o corpo está ferrado. Se você não tiver inteligência aqui, ferrou. Então, essa inteligência emocional é total necessária. E é isso, é uma pressão constante doida. Você é empreendedora, você é advogada, mas você também é empreendedora, então você sabe, cara, é uma loucura. Então, eu acho que é muito legal, não só os empreendedores se preparar, e voltando para o termo do jurídico lá, falando da parte de direito, ter pessoas certas ao seu lado. Sim. Entendeu? Acho que o empreendedor não precisa saber de tudo, sabe? Sim. Mas ter pessoas certas do seu lado. Ontem me fizeram uma pergunta no box do Stories, falando assim, cara, Felipe, você acha que mentor é bom? Falei, cara, mentor é ótimo, porque, cara, os caras já fizeram aquilo acontecer, e um mentor, eu não acredito em um mentor, eu acredito em vários mentores, entendeu? Tem pessoa, tipo, um cara que mora até hoje, vizinho da minha mãe, é um tiozinho, cara, é um tiozinho, ele trabalhou como pedreiro muito tempo da vida dele e tal, você vai conversar com o cara é um poço de sabedoria espiritual, cara. Aquele cara lá é meu mentor espiritual. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, eu sento do lado dele e vou trocar uma ideia feliz da vida. Um cara que muitas vezes, pela simplicidade, todo mundo passa despercebido. Então, perdendo uma puta oportunidade de aprender com aquele cara, sabe? Exato. É aquele negócio, sabe? Porque eu sei empreendedorismo, esse cara é o quê? Esse cara é um puta de um mentor pra mim. Entendeu? E eu posso ajudar ele em outras coisas. Essa troca é importante, né? O que você acha assim? Não, eu acho que é outra característica de um empreendedor, que é ter humildade de saber que você sempre pode saber mais. Você sempre pode melhorar, você sempre pode buscar. E aí, inclusive no jurídico, cara, e um advogado que consegue conversar e que tem essa mentalidade, que pensa como você, facilita você enxergar essas coisas. Eu ia entrar nesse tema, porque muitos advogados que eu converso, de novo, eu não tô atrapalhando ou criticando a classe, jamais, porque eu conheço muitos outros, mas eu tô falando do velho direito, talvez. Mas muitos que eu converso, cara, é impossível bater um papo, o cara sabe tudo, sabe? E por isso que eu faço questão de apoiar esse movimento desses novos advogados, e quando eu falo novo, eu não estou falando de idade também. Né? Até porque essa advogada que me ajudou muito, ela não é tão jovem, ela tem seus 40, 50 anos. Então, mas ela é jovem, entendeu? Por isso que eu faço questão de apoiar essa causa desses novos advogados, dessa juventude mental de advogados que pensam em troca. Sim. Não em somente trazer lá o que sabem, né? O que sabem. E isso é uma diferença muito grande na forma que eu atendo, assim. Quando a pessoa me procura, fala, preciso organizar um societário, não sei o quê. Eu falo, vamos fazer uma conversa? E eu pergunto do modelo de negócios do cara. Você vai aprender primeiro. Exato. Olha, porque daí eu vejo onde estão os gargalos. Por exemplo, eu sou a pessoa que chego, honestamente, falo assim, olha, se eu fosse você, não me preocuparia com isso. Eu iria por aqui primeiro. Como você tá? Você tá com tempo? Você tem tempo para né? Tipo, ou você olhar para isso. Tem a disponibilidade financeira também de fazer isso. Total. Então, eu acho que é super importante você conversar com o seu cliente e entender. Eu vou voltar na questão do fluxo de vendas, porque eu acho que é o mais simples de olhar, né? Quando a gente fala para o empreendedor, se, por exemplo, eu, advogado, não conheço a realidade, chega e fala, não, você precisa de um contrato com 8 páginas e que preveja isso, isso, isso. Aí o cara vai falar assim, mas eu preciso? Ok, vou adotar. Se eu não entender o modelo de negócios dele, se eu não entender a dificuldade dele, se eu não entender como funciona, eu vou colocar um contrato ali, talvez sem necessidade. Talvez eu não tenha um instrumento que seja tão seguro, mas que consiga protegê-lo. Então, entender, buscar
não saber de tudo. Até porque a gente chega atuando com startup, a gente tem que repensar cada modelo de negócio diferente, porque não é uma padaria, sabe? É. Não é Não um é um negócio que já tem um que você faz. modelo, cada coisa é uma coisa. Exato. E aí eu acho que por exercitar essa humildade, né, o advogado que atua com empresas, ele acaba tendo essa visão mesmo de não saber tudo, de entender, de De trabalhar com estar com a muita... antena aberta, né? Com o radar Isso. aberto para as coisas. É isso. O universo da startup é um universo muito gostoso de navegar, assim. Eu gosto bastante. E até porque é isso, né? Muita gente buscando. É muita gente que não quer saber de nada, quer saber o que está acontecendo. Assim, quando eu falo não quer saber de nada, é que não tem a pretensão de saber de tudo, na verdade. Me expressei errado. O cara está justamente... O que é a verdade? A verdade é o que dá certo. O que dá certo não é o que eu acho, é o que dá certo. Vamos testar, vamos fazer. É aplicação. E por isso que o universo da startup faz tanto sentido e tem crescido tanto. E aí eu quero entrar numa das coisas do direito também, focado em negócios, que é uma coisa que você já comentou, né? Um dos principais erros, e eu noto também na lei do CNPJ. Quando eu abro o boxinho de perguntas, sempre tem bucha societária lá. Sempre. Mas, Mônica, já vi de tudo. Tem gente que... Nossa, teve até casos de família acontecendo no box, lá de sócio que é casado, sócio de uma mulher que é casada, separadamente, e que começaram a se relacionar, e aí deu um... Vixe, cara, já aconteceu de tudo, e com certeza acontece. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, te perguntar sobre os erros jurídicos cometidos pelos empreendedores da parte societária. Tudo começa no contrato social, né? E por que os empreendedores ainda assim pegam aquele modelinho do contador e assinam? Nossa, eu tenho uma raiva do modelo do contador, abrindo meu coração. Sim, velho, porque é uma porcaria. E assim, eu acho que eles fazem isso porque eles não sabem dos riscos que eles correm, né? As pessoas mais conscientes, tem dois perfis de empreendedor que são mais conscientes em relação a isso. Uma pessoa que está com o dele na reta muito, larguei tudo, vem de casa. Tá precisando se proteger de qualquer jeito. Tá precisando assinar. O que já se deu mal. Então, assim, eu acho que eles olham por alto para isso porque eles acham que o contrato social é só um CNPJ. E não é, cara. São as regras do real. E assim, e também é outra coisa que eu sempre digo. Quando a gente eu faço geralmente consulta jurídica, ou fazia antes com startups, agora a gente está atuando com startups um pouco mais maduras. Boa. Mas no começo, quando eu via que o cara barganhava muito o meu honorário e falava assim, não, mas um contrato social é um modelinho simples, assim, você já entendia que o cara não estava disposto a entregar a alma para aquilo dali. Então, geralmente, não virava os negócios. Você já sente, né, o feeling no começo. Sim. Sabe uma coisa que eu apliquei? Com a advogada que a gente fez aquele processo, o acordo de sócio. Nem sabia que existia. Foi uma das coisas que eu aprendi com ela. E ela falou, vamos fazer acordo de sócio? Mas o que é isso? Ela explicou lá, eu falei, vamos. Cara, que negócio difícil fazer esse acordo de sócio, porque você precisa trazer, assim, difícil quando eu falo, porque você precisa responder perguntas difíceis. Mas isso faz com que a tua empresa já entre em outro patamar. Só para você ter ideia. A minha sócia, a gente é um grupo de empresas com várias empresas dentro dela. E algumas empresas desse grupo, eu tenho sócios específicos. Então, eu, como grupo, tenho sócios específicos em cada empresa. Mas, no grupo, sou eu e minha esposa. Que já, muitas vezes, não dá certo esse tipo de sociedade pelo fato de ser familiar. Mas a gente tem uma maturidade muito boa, tal. A gente aprendeu muito com essa relação. E quando a gente sentou para fazer esse acordo de sócio, entre eu e ela, uma advogada, ela começou a perguntar como que ia ser se a gente se separasse. Como ia ser se a gente se separasse com eu traindo, com ela traindo. Ela perguntou cada coisa, mas que justamente, ela trouxe tudo que pode dar de errado à tona. E depois, e tudo que pode dar certo também.
E ela escreveu um contrato que pode acontecer o que aconteceu. Meu, o que acontecer está escrito. Não tem como um sócio com raiva do outro. Está mitigado os riscos para ambos. Uhum. E eu vejo que ninguém nem sabe. Primeiro que não olha para o contrato social e nem sabe o que é acordo de sócio. Na tua opinião, você acha que acordo de sócio é fundamental para qualquer sociedade? Eu acho que sim. O contrato social vai delimitar ali o geral, né? Ele fica muito... Ah, a Adriana, que trabalha comigo, falando, para isso que serve o advogado experiente. Exato. Sim. Tem o acordo de sócios, ele é pormenorizado. Então, a gente combina alguma coisa aqui, em geral, a gente delimita ali o padrão, isso vai ficar público, é legal que as pessoas saibam que isso vai ficar público. E aí, o acordo de sócios, ele vai falar, então, se você separar, se der problema. E aí, é muito difícil a gente chegar com essa abordagem para empreendedores mais jovens. Porque eles... Ele acha que é tudo festa, vamos. Eles não têm essa casca. Então, mas é exatamente o que você falou, fazer perguntas difíceis. A gente faz perguntas difíceis. Porque agora você tá ali, tá bem, tá rolando bem, vocês estão tipo, na pior, não estão ganhando dinheiro. Começou a ganhar dinheiro, começou a gerar faturamento, o olho vai crescer. Você tem fases na sua vida que você consegue produzir bem, tem fases que você não consegue produzir bem, e aí você vai sentir que você está carregando seu sócio, você vai sentir que você está... Então, cara, é tanta coisa que pode dar errado. É uma das maiores perguntas essa, sabia? Fala assim, a gente começou a trabalhar e o sócio não está se dedicando tanto, o que eu faço? Eu falei, cara, conversa. Você já deveria ter visto isso lá atrás, né? No acordo de sócio, mas conversa, entendeu? Chama para trocar uma ideia, porque senão ferrou. E assim, muita briga de sócio. Cara, como que acontece? É uma coisa muito corriqueira. E eu, como sou nem advogado, nem falo disso, mas só falando de empreendedorismo, as pessoas recorrem a mim para pedir conselho. E eu não tenho nem base jurídica, muitas vezes, para ajudar, mas eu falo, eu sempre... A minha dica é sempre, chama para conversar, sabe? E muitas vezes, só que é complicado, às vezes, num momento como esse, você chamar para conversar com um advogado. Porque seria o ideal, só que aí a outra pessoa pode levar na defensiva. É complicado isso, né? Vamos conversar, vamos fazer um acordo de sócio. É um bicho de sete cabeças esse meio do caminho. Então, é a mesma lógica que quando você me perguntou lá, e o que você faz quando o cara chega e fala que tem 9 sócios? Eu proponho que ele converse ali, porque a relação é deles. Eu estou para aconselhar e balizar ali, né? Mas se eles quiserem fazer o que for combinado entre eles, né, tem que ser ali organizado. Mas é o que você falou, é que nem divórcio, cara. Às vezes a pessoa chegava, né? No começo de carreira a gente faz muito qualquer tipo de serviço. Mas... Qualquer coisa que aparecer, você pegava, né? E divórcio era legal fazer, cara, porque era mais simples, etc. Aí eu falava assim, conversa com ele primeiro. Não, mas eu quero trazer ele aqui. Eu falei, não, conversa com ele. E é o que você falou, assim, a gente como categoria, tem uma imagem um pouco... Não, chamou advogado quer brigar. Exato. Eles não veem o advogado muitas vezes como conciliador, né? Porque esse novo advogado que é parceiro do negócio, que vai entender do seu negócio, que vai falar assim, legal não é, mas se você precisa, pode fazer, a gente está aqui para resolver. Exato, é isso. É legal. E, cara, é muito legal você falar isso. E é isso. É ter essa visão. Cara, é ter a visão empreendedora do negócio, cara. É ter esse know-how que você tem. E deixa eu te fazer outra pergunta. Sobre essa briga societária. Imagina lá que 2 pessoas estão quebrando pau, não estão dando mais certo. Como que funciona? E não tenha nada, contrato social, acordo de sócios, nada. Como que funciona? Existe um direito, algo, como que recorre? Como que um briga com o outro? Porque assim, você falou do jovem empreendedor que acha que nada vai acontecer com ele. Eu era essa pessoa. E não mitiguei meus riscos. E assim, eu fui roubado. Eu fui roubado pelo meu contador, que desviou meus impostos, que era um cara de extrema confiança. Que é uma das coisas do jovem, que é achar que ninguém é desonesto. Aí, cara, já aconteceu tudo. Tudo que você pode imaginar.
E aí isso foi me trazendo essa casca, só que pela dor, infelizmente, né? Só que teve uma empresa que eu saí, que eu em determinado momento achei que era melhor eu sair, vendi minha parte para 2 sócios que ficaram. E depois eu descobri que um roubou o outro, mas roubou pesado. E quando eles foram recorrer, o que foi roubado, então no caso a vítima, não tinha muito o que fazer, porque eles eram sócios, ele poderia recorrer dizendo que foi uma má gestão e ele tinha total e pleno direito de assinar tudo, ele era o administrador daquilo, então ele poderia recorrer só àquilo. Cara, ferrou, o cara não tinha o que fazer. O cara não tinha o que fazer. O cara ficou a ver navios. E é assim, eu entrei de sócio com eles dois já eram amigos antes mesmo de me conhecerem. Então pensa, são amigos de anos, e um roubou o outro. Cara, para onde vai? Existe algum... Ou ferrou de vez, por isso que o contrato social é fundamental? Então, se você não tem nada, você não tem o CNPJ, né? Então, provavelmente você não vai conseguir operar grandes valores, ser gigante e tal. Mas se você não tem nada, você tem um que a gente chama de sociedade de fato, você vai para a justiça, aí você fala para o juiz assim, juiz, eu tenho isso daqui é uma sociedade de fato, então de fato a gente tem essa convivência, não sei o quê. E é isso. Se você, para o caso que você falou, com certeza existe um CNPJ ou um contrato social. Por que a gente fala que o contrato social não pode ser um modelo? Por causa disso. Então, porque você tem que prever, a pessoa só vai poder tomar tal decisão, ou pode tomar decisões sozinha, só no limite do valor X. Mas sempre que tem um problema que não é resolvido entre as pessoas, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente tem uma cláusula de arbitragem, as pessoas escolhem resolver isso por arbitragem. A arbitragem é como se os 2 irmãos brigassem com a mãe no meio e falassem assim, fala a sua versão, o que você tem, o que você quer? E fala, é isso. Ou então a gente vai para o contencioso, que a gente chama, que é ir para treta. Aí falou, o cara me roubou, e aí a gente tem vários dispositivos, né, na legislação, principalmente no nosso Código Civil, que dão ali o geralzão da coisa. E aí você vai... Tipo uma lei geral sobre a sociedade. Legal. Aí você vai falar para o juiz, isso aqui é meu direito, foi isso que aconteceu, e a outra parte vai se defender, e o juiz vai decidir, vai escolher ali o que vai acontecer. Esse processo é rápido? Não? Demorado pra caramba? Não. Não é justiça? Rápido? Então ferrou. Não. Aí a sua empresa vai por água abaixo. Pronto, já era. A sua empresa vai por água abaixo. Então, por isso que a gente geralmente pede primeiro para tentar por arbitragem, porque é mais rápido. E também tem a questão de ser tratado em sigilo, né? Disso não ser exposto. Todo o processo é público. E você, de repente, investidores, etc., Sim. você não quer isso. Mas legal, de novo, cara, atenção ao contrato social e ao acordo sócio, é fundamental, né, cara? E é um erro tão básico e tão cometido, né? Doido. Sim. E uma outra dúvida. Hoje em dia, a ideia é complicado, né? Porque a ideia muitas vezes não vale... A ideia não vale mais nada. A ideia não vale mais nada. Tem gente que, vem falar comigo, eu quero fazer um negócio, a pessoa não quer contar o que ela quer fazer, porque ela acha que eu vou roubar a ideia dela. Cara, eu não vou roubar a sua ideia, pelo amor de Deus. E outra, não vale nada a ideia. As pessoas dão ainda valor para a ideia. Ideia não vale a pena, porque quem ganha é quem executa e quem faz o negócio acontecer. Mas trazendo para a marca, que é uma das coisas também que as pessoas têm de dúvida, criei uma empresa lá, comecei. Tenho pretensão de crescer, tenho pretensão de perpetuar esse negócio. Vale a pena registrar a marca, na tua opinião? O que você acha? Então, eu vejo muitos empreendedores falando que não, né? Tipo assim, não, valida primeiro, depois você vê a marca. Eu acho que eu peso muito prós e contras, né? Tá. Um registro de marca, se você assim, ler um pouquinho e for um pouquinho esforçado, você faz sozinho. No site do INPI, né? Isso custa R$142, eu acho. Ainda tá nesse valor. Cara, você acha que não vale a pena? Eu sempre digo que vale. Tipo assim, ou você contrata, claro, o serviço de um profissional. Eu sempre faço via advogado, sempre.
Sim, Prefiro. ele é mais... Porque... Ele é mais completo, é. Você está mitigando todos os... Eu não sei fazer isso. E mesmo se eu fizesse, talvez eu deixaria algumas pontas soltas. Então, eu sempre faço via advogado. E recomendo. Mas caso você não tenha, faz o... R$ 142. 142 reais, pô. Aí eu fico muito brava, porque eu ficava assim, mas eu não vou gastar com isso. Eu falo, é R$ 142. Você sai no final de semana, duvido se você não gasta. Você gasta isso, exatamente. Então, tipo, é isso que eu falo do cara barganhar muito o advogado e não querer... É o cara que não tá afim, que não tá levando a sério, que não tá jogando... Porque eu acho o seguinte, quando o cara fala, não quero registrar minha marca, na minha cabeça, parece que a pessoa não está acreditando no próprio negócio. Sim. Porque quando eu começo um negócio novo, mesmo que ele ainda não é nada, eu já vejo ele gigante. Então eu preciso protegê-lo de qualquer forma. Aquela minha marca que eu acabei de criar, o logotipo que eu acabei de aprovar, passou a ser, na minha cabeça, algo que vai me transformar em vai se transformar em algo muito grande. Então eu preciso já proteger. E, cara, como você falou, 142 conto, pelo amor de Deus, cara, tem que... Então, registre marca. Registrem a marca. Boa. É R$ 142, ou eu não sei se teve reajuste agora, mas é R$ 142 e um sábado à tarde, sabe? Façam eu acho isso. Que compensa. Boa. Eu acho que compensa. E uma das coisas, aí voltando um pouco para startup, falando também de negócio, mas falando de startup, a gente está com 4 minutos. Tudo isso, quando as empresas vão lá e não falam, não se atentam a tudo isso, quando chega um processo de due diligence, elas estão ferradas, né? Então, E antes de falar de due diligence, explica um pouquinho o que é essa due diligence, como que funciona isso? due diligence. Para que serve e tudo mais? Sabe quando você vai sair com a pessoa? Sabe quando você conhece uma pessoa? Eu gosto das suas analogias, é uma boa. Então, porque facilita, assim, juridiquês. Facilita. Mas quando você conhece uma pessoa, aí você vai sair com ela, o que você faz? Você joga no Google, é isso, para saber da pessoa. Você puxa a ficha da pessoa. A ficha da pessoa, puxa a capivara. Eu ia falar capivara, mas eu falei, não, vou parecer muito maloqueira. Você puxa a capivara. A due diligence é mais ou menos isso. O investidor, antes de entrar, ele quer saber se ele está entrando numa empresa que vai dar problema. Porque se você não registrou sua marca, se você tem vários passivos trabalhistas, tipo, se você fez tudo desordenado. Tudo errado, Ele vai saber que você pode perder a empresa a qualquer momento. Por que ele vai colocar dinheiro naquilo? Ele não vai. Então, ele pede para você mostrar tudo o que está ali, como que está a sua empresa. De forma transparente total, né? Nossa, eles pedem tudo. É. E aí, esse processo chama due diligence. E é nesse processo que tira, geralmente, o empreendedor, sei lá, 6 meses da operação para fazer uma due diligence, que o empreendedor vê o valor da empresa dele ser diminuído porque ele está cheio de coisinha que ele deveria ter investido. Cheio de rabinho. Cara, isso é muito, muito, muito... Isso, na verdade, vai de encontro com o que a gente começou falando, que é você precisa ter olhar para o jurídico. Você precisa ter um advogado te assessorando. É muito importante. É muito importante. Então, cara, é isso. Acho que, cara, foi muito completo para o empreendedor. A gente acabou de entrar o reloginho aqui, tem 1 minuto e meio. Mas, Mônica, prazerzaço fazer essa live contigo. Adorei te conhecer. Você é uma pessoa, como eu falei nos stories, você é uma pessoa muito gente boa, que é isso, foco no prático, foco na aplicação. Todo mundo que está assistindo, que assistiu, que vai assistir, eu geralmente coloco essas lives no YouTube. Tudo bem para você? Tudo bem. Posso? Legal. Então, todas essas pessoas que já assistiram, estão assistindo e tudo mais, procurem a Mônica caso vocês precisam de uma assessoria jurídica, porque você viu, a pessoa está preparadíssima para negócios. E é isso, dá o seu recado final, se você quiser deixar algum recado, alguma dica. Cara, eu queria agradecer a oportunidade de falar com o público. Eu achei o papo super legal, assim, foi de empreendedor para empreendedor, e uma empreendedora que tem a visão jurídica ali. Contem comigo, pode me chamar ali no Instagram. Eu estou sempre conversando com o pessoal. E é isso, galera. Não deixem de cuidar desse lado da sua empresa, porque vai te custar caro em algum momento. E custa muito caro mesmo. Isso que, assim, olhando para trás, eu vejo o quanto eu deveria ter feito isso antes. E olhando para trás, eu vejo quando eu fiz, o quanto foi valioso. Então, façam mesmo, porque quando você encontra
um advogado com uma visão de negócio como a Mônica e como existem outros também, tem que fazer essa pincelada, essa pensada, vocês vão conseguir agregar valor para o teu negócio e para a tua marca. Então, Mônica, mais uma vez, gratidão, obrigado por ter participado. Valeu, Felipe. Sucesso. A gente vai se falando. Valeu, Sigam a Mônica lá. Tchau, Mônica. Tchau. Valeu.